Você já parou para pensar que talvez sua maior derrota não tenha sido desistir, mas sim insistir? Isso mesmo. Pare um segundo e reflita. Quantas vezes você confundiu teimosia com fé? Quantas vezes você colocou a mão no arado, olhou para trás e continuou arando um deserto que Deus nunca mandou você plantar? Permita-me ser direto. Existe uma possibilidade real de que grande parte da sua exaustão, do seu cansaço espiritual e emocional, não venha da batalha que Deus colocou na sua frente, mas sim de uma briga que você mesmo inventou. A Bíblia nos ensina que há um tempo para todas as coisas. E uma das maiores crises na vida do crente moderno é a crise entre o que é o meu desejo e o que é a palavra de Deus para mim. Vivemos em uma geração que idolatra a resiliência. Dizem: não desista nunca. Se cair, levante. Isso é bonito, é poético, mas espiritualmente pode ser perigosamente enganoso. Porque se você está no caminho errado e corre mais rápido, só fará com que você chegue mais depressa ao abismo. A grande chave que vamos abrir hoje, com a palavra mestra de Deus, é entender essa diferença fundamental. Insistência é forçar uma porta que Deus nunca abriu. Persistência é permanecer até que Deus cumpra o que ele prometeu. Pense no seu casamento, no seu ministério, no seu negócio. Será que você está insistindo em algo que nasceu da sua ansiedade, da sua necessidade de controle? Ou está persistindo debaixo de uma palavra profética que Deus soprou no seu coração? Porque, pasme, a igreja de Jesus não se move por aquilo que faz sentido. O sobrenatural nunca fez sentido. No dia em que o sobrenatural fizer sentido, ele deixará de ser Deus e passará a ser lógica humana. Andar sobre as águas revoltas não faz sentido. Gritar em Jericó para uma muralha cair não faz sentido. Celebrar a vitória antes da batalha não faz sentido. Mas é aí, exatamente aí, que Deus opera. Hoje vamos aprender a identificar o que é insistência, o fruto da nossa carne, e o que é persistência, o fruto do espírito que se apega à promessa. Para entender isso, precisamos ir à escola do maior exemplo bíblico da persistência: Abraão. Ele é chamado de pai da fé, mas se formos olhar a vida dele em detalhes, veremos que ele não era um super-homem. Ele errou. Ele duvidou. Ele tentou ajudar Deus, mas no final, a Bíblia diz que ele
é o pai daqueles que creem. Por quê? Porque ele aprendeu a diferença entre insistir e persistir. Vamos para Gênesis capítulo 15. Deus já havia chamado Abraão, prometido ele uma terra, uma nação. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Porém, o tempo passava. A areia da ampulheta caía e o ventre de Sara permanecia estéril. Foi aí que surgiu a primeira grande tentação: a insistência disfarçada de solução. Olha o que Sara propõe em Gênesis 16. Agar, a egípcia. A ideia era simples. Já que Deus não está fazendo, vamos fazer acontecer. Vamos usar a lógica humana. Abraão ouviu a voz da esposa e teve um filho com Agar. Nasceu Ismael. Ismael foi o fruto da insistência. Foi a tentativa de forçar o cumprimento de uma promessa pelas próprias mãos. Abraão olhou para a impossibilidade. Um corpo envelhecido. E em vez de persistir na palavra específica que recebeu, ele insistiu em uma solução que fazia sentido na cultura da época. Ele forçou a porta. E qual foi o resultado? Até hoje, Israel, Irã, vemos o reflexo disso. A insistência gerou um conflito que atravessa milênios. A Bíblia é honesta. Abraão amou Ismael. Deus também cuidou de Ismael. Mas aquele não era o filho da promessa. A insistência trouxe dor para dentro da casa de Abraão, ciúmes e uma espera ainda mais longa. Muitos de vocês estão vivendo o Ismael da sua vida. Você tem um negócio, mas é fruto da sua ansiedade, não da direção de Deus. Você está em um relacionamento, mas é fruto do seu medo da solidão, não da aliança de Deus. E agora você está gastando energia para sustentar algo que no fundo você sabe que não nasceu no coração de Deus. Insistência significa isso. Você coloca a mão em algo que Deus não mandou pegar. Mas a história não termina em Gênesis 16. Ela avança, Gênesis 17, 18. Aqui, Abraão já tem 99 anos. A promessa tinha mais 20 anos. O corpo de Sara já era como morto. A situação era humanamente impossível. Foi nesse cenário, onde não havia mais nenhuma possibilidade natural, que Deus aparece novamente e repete a promessa. E agora vem a diferença crucial. Abraão
não tentou mais inventar um filho. Ele não insistiu em mais um plano B. Ele simplesmente creu. Lá em Romanos capítulo 4, nos dá a chave hermenêutica. E não se enfraquecendo na fé, não considerou o seu próprio corpo já amortecido, nem o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Percebe? Persistência é isso. É não considerar o impossível como o fim, mas considerar a palavra de Deus como a única realidade. Abraão persistiu debaixo da palavra. Ele não forçou portas. Ele permaneceu na presença de Deus até que o cumprimento viesse. Abraão poderia ter insistido em Ismael. Poderia ter dito: Deus, já que o Senhor demorou, fiz o meu próprio filho. Agora abençoa ele. Mas não. Quando Deus disse: Sara terá um filho, Abraão poderia ter rido com descrença, mas ele riu com a alegria da fé e persistiu crendo. Eis aqui um princípio fundamental. O que é natural, você faz sozinho. O que é sobrenatural, você só faz com Deus. O que é difícil, você pode até fazer com esforço próprio. Mas o que é impossível exige a intervenção direta do Criador. Muitos de nós queremos o sobrenatural, mas tratamos Deus como um consultor. Nós fazemos o projeto, executamos a obra e pedimos: Deus, dá um jeito aí, dá uma ajustada, abençoa o que eu fiz. Isso é insistência. Persistência é quando você espera o projeto de Deus, mesmo que ele não faça sentido. É andar passo a passo com ele, ainda que andando no escuro. Quero perguntar algo a você que está me ouvindo agora. Qual é a sua situação impossível? Qual é a promessa que está tão atrasada que parece que Deus esqueceu o endereço da sua casa? O inimigo tem soprado no seu ouvido que você deveria desistir, ou pior, que você deveria tomar as rédeas e fazer algo por conta própria para resolver logo isso. Mas eu insisto no meu espírito que hoje é um dia de demarcar território. É um dia de discernir o que é Ismael e o que é Isaque. É um dia de parar de insistir em portas trancadas e começar a persistir debaixo de
uma palavra profética. Abraão persistiu e Isaque nasceu. O impossível se tornou real. Mas Deus não parou por aí. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e ofereça-o em holocausto. Pensa na loucura disso. Isaque era o filho da persistência. Era a promessa cumprida. Era a alegria da velhice. E agora Deus pede de volta. Humanamente, isso não fazia sentido algum. Seria um absurdo. Se Abraão fosse um homem de insistência, ele teria argumentado: Deus, eu já perdi tempo com Ismael. Agora o Senhor quer tirar Isaque? Não vou. Vou segurar isso com força, porque essa bênção é minha. Ele poderia ter forçado a porta da proteção humana, escondido Isaque, fugido. Mas Abraão era um homem de persistência. E persistência não é se apegar à bênção, mas sim à palavra que trouxe a bênção. Ele sabia que o mesmo Deus que prometeu era poderoso para cumprir, mesmo que isso envolvesse morte e ressurreição. Ele persistiu em obedecer, mesmo sem entender. Lá em Hebreus capítulo 11, diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Ele persistiu no caráter de Deus, não na circunstância. Ele subiu o monte, levando madeira, o fogo e o cordeiro. E no último instante, Deus proveu. Essa é a prova definitiva da persistência. Você está disposto a devolver a Deus o que Ele te deu? Confiando que Ele sabe o que faz? Insistência é egoísmo transvestido de fé. Persistência é entrega total. Chegamos ao fim, mas você precisa sair daqui mudado. O Espírito Santo está fazendo uma cirurgia. Ele está separando o joio do trigo, a carne do espírito. Eu não sei qual a sua realidade agora. Talvez você esteja diante de uma porta fechada há anos. Pode ser de um casamento restaurado, de um filho que se converte, de uma cura, de um negócio. E você está cansado de bater. Você está com os punhos sangrando de tanto insistir. Pare. Escute a voz do Espírito. Pode ser que essa porta nunca tenha sido colocada por Deus. Pode ser que você esteja insistindo num relacionamento que não tem honra. Insistindo em um emprego que secou sua alma. Insistindo em um ministério que não floresce. Porque a semente
não era do Senhor. Pare de gastar energia insistindo. A insistência drena a sua paz, rouba a sua família, corrompe a sua pureza e ameaça o seu ministério. O preço da insistência é alto demais. Por outro lado, existe algo que Deus te prometeu, algo que Ele colocou no seu coração há muito tempo. Pode ser algo que parece morto, uma situação impossível. Não desista disso. Persista. Persistir vai te cobrar lágrimas. Vai te cobrar noites de oração. Vai te cobrar renúncia. Mas o preço da persistência nunca será a sua alma. Porque quando você persiste debaixo da palavra, você está ancorado em Jesus, a rocha eterna. Você não está esperando em vão. Você não está esperando sozinho. O Deus que abriu o ventre de Sara, o Deus que ressuscitou Isaque em figura, o Deus que fez Abraão ser pai de multidões, esse mesmo Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. O impossível é o palco onde Deus manifesta a sua glória. Não fuja do impossível. Apenas certifique-se de que o impossível de Deus não é o seu. Amém? Onde você estiver agora, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu trago diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento. Pai, eu peço que um espírito de discernimento desça sobre nós agora. Senhor, ajuda-nos a identificar cada Ismael que construímos com nossas próprias mãos. Dar-nos a coragem de largar as portas que o Senhor não abriu. Perdoa a nossa teimosia. Perdoa a nossa ansiedade que nos fez correr na frente dos teus propósitos. E em relação às tuas promessas, Senhor, as que nasceram no teu coração, as que foram seladas pelo teu Espírito, eu oro pedindo uma unção de persistência. Renova as nossas forças como águias. Faz com que não desfalecemos, mesmo diante do impossível. Assim como Abraão, que não considerou o próprio corpo amortecido, eu declaro que cada um aqui, a partir de agora, não considerará mais o tamanho do problema, mas a grandeza da tua palavra. Espírito Santo, sela essa mensagem no coração de quem está ouvindo. Tira a ansiedade, tira a pressa, tira o desespero. Coloca a paz que excede todo entendimento. E a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que possamos persistir com alegria, com paciência e com a confiança inabalável
de que a tua palavra não volta vazia. Em nome poderoso e insubstituível de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Se soubesse o poder que tem as suas declarações espirituais, você escreve aqui embaixo aqui. Eu vou persistir na promessa. Aqui no comentário, deixa o seu comentário. Se inscreveu no canal? A porta certa vai abrir. A promessa vai se cumprir. Apenas persista.